Oi pessoal, no vídeo eu vou mostrar como fazer análise de especificidades e análise fatorial de correspondência, ou AFC, no Iramutec. Essa opção de análise associa textos com modalidades de uma única variável de caracterização, ou seja, possibilita a comparação ou contraste da produção textual dessas modalidades, e oferece uma análise fatorial de correspondência para variáveis com no mínimo 3 modalidades. Para as análises das especificidades e AFC, deve-se escolher a variável categorial em função da qual deseja comparar as suas modalidades. Essa função do Iramutec mostra as diferenças e semelhanças nos textos a partir de variáveis específicas atribuídas ao corpus textual nas linhas de comando. Para iniciar a análise, há dois caminhos. O primeiro é no topo da página do programa, na aba de análise de texto. Nela contém a opção especificidades e AFC. O outro caminho é selecionando o símbolo dessa opção, também no topo da página do Iramutec, com fundo amarelo e cores vermelho e verde por cima. Aparecerá uma pequena janela de definições prévias. Nela deve-se manter o sim marcado para a lematização. A seguir, tem-se as propriedades-chave, nas quais é possível eliminar, definir como formativo ou suplementar as classes gramaticais do corpus. No vídeo das análises das estatísticas tem mais detalhes sobre essa parte. E no dicionário mantém seleção da opção Indexation e pressiona OK. Na próxima janela, deve-se escolher as opções referentes às variáveis que se deseja analisar. Em formas utilizadas, é possível escolher quais formas de palavras serão consideradas entre ativas e complementares, somente ativas ou somente complementares. Por padrão, recomenda-se manter ativas e complementares selecionadas, mas você pode alterá-las se desejar. Em selecionado por, há duas alternativas, variáveis e modalidades do corpus. Mantém variável selecionada e escolhe uma variável para determinar as especificidades. No exemplo do vídeo, eu selecionei a variável cargo dos entrevistados que eu utilizei no meu TCC. Recomenda-se que seja somente escolhida uma variável por análise para que a leitura e ilustrações sejam legíveis. Em Score, mantém a opção Lei hipergeométrica escolhida. E na frequência mínima de formas ou palavras, por padrão, vem o número 10, mas ele pode estar sendo diminuído ou aumentado de acordo com a vontade do pesquisador. Clica no OK e aguarda o programa processar a análise. Uma aba com os resultados da análise e especificidade será gerada. Nela, 8 outras abas com as leituras do programa sobre a variável selecionada. A primeira aba Formas contém todas as palavras do corpus e o seu índice hipergeométrico, indicando o nível de presença de cada palavra pela variável e sujeito selecionado. Os índices utilizam escala numérica positiva e negativa. Portanto, quanto mais positivo, mais frequente o termo foi, e quanto mais negativo, menos frequente ele foi. Por exemplo, a palavra participação no discurso do sujeito com cargo de assistente social. O entrevistado com cargo de servidor público foi o segundo sujeito que mais falou a palavra participação. E apesar do seu índice ser negativo, está mais próximo de zero em comparação com o índice do cargo de militante, que foi o mais negativo entre os três e, portanto, foi aquele que menos citou a forma participação. Deslizando a página, você pode ver cada forma e o seu índice pela variável selecionada. Em formas comuns, o programa apresentará as palavras mais frequentes em todo o corpus textual, com a frequência mínima pré-definida 10, nas configurações das variáveis. Ou seja, aqui estão os termos, formas ou palavras que apareceram em todos os textos pelo menos 10 vezes, chegando ao exemplo utilizado a 521 citações do pronome relativo que. Lembrando que essa frequência pode ser maior ou menor que 10, ficando a critério do pesquisador. Nos tipos estão os índices hipergeométricos organizados por classes gramaticais, seguindo a lógica dos números positivos e negativos para indicar a frequência. Na aba Forma Frequencies, ou frequência das formas, lista as palavras mais frequentes da variável de cada sujeito entrevistado presentes no corpus. Os tipos de frequência mostram as frequências relativas sobre as classes gramaticais identificadas pelo dicionário do Iramutec, do mais presente para o menos presente. A frequência relativa das formas apresenta a frequência das palavras em permilagem. A permilagem é um número expresso por 1000, como uma fração na qual o denominador é 1000 ou a 10ª parte de 1%. A permilagem é utilizada no cálculo da taxa de natalidade, mortalidade e salinidade marinha, por exemplo.
Na aba Tipos de frequências relativas, tem-se o mesmo método do cálculo anterior da permilagem, porém os tipos de frequência são voltados para as classificações gramaticais no corpus. Se você selecionar qualquer palavra ou termo em qualquer uma das abas das especificidades com o botão direito do mouse, serão apresentadas 4 opções de informações adicionais sobre a variável. A primeira é Associated Forms, ou formas associadas, e apresenta uma lista de variações da forma reduzida escolhida. Essa função demonstra como a lematização funciona no Iramutec. Por exemplo, ao selecionar a palavra precisar, visualiza-se que as formas precisa, precisava e precisamos apareceram em todo o corpus textual 12 vezes, uma vez, respectivamente, e que foram reduzidas para análise à forma final do infinitivo precisar. Caso queira salvar esses dados, na parte inferior da janela é disponibilizada essa função. A segunda opção é a concordância. Ela oferece os ambientes ou segmentos de texto onde encontra-se cada ocorrência da forma da palavra, podendo o seu contexto ser recuperado. Esse comando mostra os fragmentos do corpus textual a partir dos segmentos de texto nos quais a palavra selecionada em vermelho se encontra. No exemplo do verbo precisar, foram resgatados os segmentos nos quais todas as formas verbais apareceram nos discursos de todos os entrevistados, e ainda fornece as linhas de comando para auxiliar na identificação do segmento pertencente ao interlocutor. É possível visualizar essa opção para todos os sujeitos relacionados à variável, assim como salvar esses dados sem a necessidade de rodar a análise do Iramutec repetidas vezes. A terceira função, Graphic, o gráfico, apresenta a frequência de palavras pelos sujeitos em um gráfico. É possível ajustar a resolução manualmente e o formato da imagem, se desejar. Trata-se de um gráfico de barras, o qual descreve com valores positivos e negativos os sujeitos que mais e menos citaram a palavra selecionada. É possível salvar como imagem para uso posterior. A função Typical Text Segments, ou segmentos de texto típicos, fornece os segmentos de texto com todas as palavras citadas em vermelho pelo indivíduo em relação à variável trabalhada, que no vídeo é cargo. Em azul está o valor do score, o qual atribui a densidade de segmentos de texto, e quanto maior esse score, maior a importância desse segmento. Quanto menor, menos importante é. E a verificação dos segmentos de texto típicos está disponível para todos os sujeitos dentro do corpus e é possível também salvar esses dados. A última aba das especificidades contém a análise fatorial de correspondência, o AFC. Trata-se do cruzamento entre o vocabulário, considerando a frequência de incidência das palavras, e as classes, gerando uma representação gráfica em um plano cartesiano, na qual são vistas as oposições entre as classes ou formas. Quando se tem uma variável com mais de 2 modalidades, o resultado da comparação entre as modalidades pode ser representado no plano fatorial, que é a análise fatorial de correspondências. Esta representação permite a distribuição no espaço bidimensional dos elementos textuais em função das modalidades desta variável. No primeiro plano fatorial fornecido estão distribuídas em azul as palavras e a sua proximidade, de acordo com as 3 modalidades da variável cargos no corpus, que são assistente social, servidor e militante. A proximidade das palavras do cruzamento entre as linhas pontilhadas indica sua interatividade e ligação. Abaixo tem-se o gráfico do plano fatorial com base na variável escolhida e as suas 3 modalidades em vermelho. A leitura desse plano mostra que os discursos dos cargos de assistente social e militante estão próximos entre si e, consequentemente, têm mais semelhanças e interações, ao contrário do cargo do servidor, que está no extremo inferior, indicando maior dispersão e pouca interação e similaridades com os demais cargos. O Manual de Camargo e Justo 2018 recomenda fazer alguns ajustes na imagem dos planos fatoriais para melhorar a visualização. Ao lado do plano há um pequeno quadrado com um quadrante nas cores azul, verde e rosa claro. Clicando nele há inúmeras opções de personalização, dentre elas o tipo de gráfico, que por padrão é 2D, os formatos de imagem, que recomenda-se usar o tipo PNG, a representação, a qual mantém-se por coordenadas, as formas disponíveis das variáveis, que deixaremos as ativas, a resolução do gráfico, que, segundo o manual, deve possuir largura de 1200 pixels, enquanto a altura mantém-se a 800 pixels, mas você pode customizar a resolução livremente. Eu vou deixar em 800 por 800 para poder caber no vídeo. No tamanho do texto em 9 refere-se ao tamanho das fontes das palavras. Se o gráfico tiver muitas palavras, você pode marcar a opção Pegue os X primeiros pontos e ajustar a quantidade de pontos a serem incluídos.
e marque a opção Evitar sobreposição para que nenhuma palavra fique em cima da outra no gráfico. Clique em OK e aguarde o programa criar um novo gráfico. No final da página, há o gráfico ajustado para mostrar as palavras e a sua posição em relação à variável cargo, na qual a cor verde representa as formas do cargo de militante, vermelho indica as palavras do cargo de assistente social e o azul o cargo de servidor público. Percebe-se que, após os ajustes feitos, o gráfico apresenta a melhor visualização, com palavras melhores distribuídas e separadas por cores individuais. Em tipos de FC, as classes gramaticais estão distribuídas no gráfico do plano fatorial, indicando a proximidade entre si. Também é possível aplicar os padrões de visualização feitos anteriormente a essa aba. O programa irá produzir um gráfico separado por cor, associando as classes gramaticais às modalidades da variável cargo. Nota-se que o servidor público está em azul, indicando os artigos definidos e preposições, que, por sua vez, interagem com o assistente social em vermelho e seus pronomes, verbos e advérbios. Em verde estão as classes gramaticais do cargo de militante, representando os adjetivos, conjunções e numerais, que interagem menos com as demais cores. Todos esses gráficos e dados são salvos pelo programa no seu computador, na página onde o corpus textual foi salvo. Até o próximo vídeo.